de pedir para o irmão o diácono José Mendes de Menezes Júnior fazer uma oração para nós iniciarmos o nosso estudo. Amém, Pai seja com todos. Vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Pai bendito que habita nos mais altos céus, Deus de infinita bondade, que estamos na tua presença, para te pedir a tua direção nesse estudo, Senhor, que vai ser feito pela juventude como preparatório para o SEJAR. Sabemos da importância de compreendermos de maneira correta todas essas verdades, não para apenas o nosso aprendizado e reforço da nossa fé, mas também para podermos levarmos ao mundo a tua mensagem. Então, Senhor, nos ajuda, temos a humildade de reconhecer que sem ti nós não somos nada e que precisamos da tua direção nesse estudo. Pedimos a tua presença através do teu Santo Espírito. Isso te pedimos não por nós mesmos, mas confiado em nome do teu Filho amado Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Então, vamos lá começar o nosso estudo, dando continuidade, né, à adoração e redenção. Nós estamos vendo os sábados, agora nós estudamos anteriormente sobre o sábado semanal, e agora nós estamos vendo os sábados anuais, né? E para a gente dar continuidade, vamos só recapitular o que nós estudamos, né? Ontem, inclusive no nosso estudo, né? Aí tem os tópicos. Pode passar, Bárbara? Então, ontem nós vimos no nosso estudo sobre os sábados anuais da Redenção e as festividades da primavera. Quem estava no nosso estudo ontem gostaria de comentar alguma coisa sobre o que nós falamos ontem? Aí esteja, quem quiser falar, eis a oportunidade. Ninguém quer falar sobre o estudo de ontem? Escolhe alguém que participou ontem para comentar. Bárbara, você poderia falar um pouquinho para nós? Você que fez os slides, né? Tem alguma coisa a comentar? Bem, por ser um assunto bem extenso, eu prefiro que o Gil comente, pelo conteúdo do estudo. Ser, assim, mais... como eu posso falar? Mais complexo. Quer comentar um pouquinho, Júnior? Sim, claro. Ontem, então, nós estudamos, né? Nós estávamos estudando o quarto dever relacionado aos sábados, e aí nós aprendemos que existe o sábado do sétimo dia, um sábado semanal, mas nós aprendemos que existem também outros sábados, né? Os sábados chamados sábados anuais. Então nós começamos a estudar que sábados anuais são esses. Então nós aprendemos que existem 7 sábados, que são os anuais, e eles estão contidos principalmente em Levítico 23. Então, nós aprendemos que existem sábados que estão relacionados às festas do começo do ano bíblico, do calendário bíblico, e sábados relacionados ao final do calendário do ano bíblico. Aí ontem nós estudamos que os sábados que estavam relacionados ao começo do ano bíblico, eles tiveram cumprimento em Jesus, na sua primeira vinda. Enquanto que os sábados do sétimo mês bíblico, no final do ano, eles estão relacionados à segunda vinda de Cristo. Mas nós não nos aprofundamos em cada um deles, né? E é isso que nós vamos estudar nessa noite. Começar a entender de que forma se cumpriu ou se cumprirá cada um desses sábados. Obrigado, João.
Então, já deu aí, né, para a gente recapitular o que nós estudamos ontem. E agora vamos ao nosso estudo de hoje. Nós vamos falar sobre a festa da Páscoa na Bíblia. Jesus é a nossa Páscoa, os sábados anuais, os sábados da redenção. Então, vamos começar. Gostaria de fazer um pouquinho diferente hoje, pegar as pessoas por ordem alfabética, não vale fugir, hein, gente? Não pode fugir. Aqui todos nós estamos para aprender, né? Um ajudando o outro, eu também não sei muita coisa, o Júnior está aí para nos ajudar. Quem também souber, pode comentar para nos auxiliar, tá bom? Então, vamos começar aqui pela irmã Adriele. Irmã Adriele, pode ler o primeiro slide para nós? Paz a todos. Na verdade, não é irmã dela, não, é o filho dela, né? Mas eu vou ler aqui. A festa da Páscoa. A festa da Páscoa, não sei falar esse nome, no hebraico, né? Foi instituída na saída do povo de Israel do Egito, quando o Senhor enviou a última praga sobre os egípcios, mas poupou e salvou os que confiaram em sua palavra, e que marcharam com o sangue do Cordeiro os umbrais das portas de suas casas. Amém. Quer comentar alguma coisa, irmão? Eu queria comentar um pouquinho, né, que aí tá dizendo aqui que a festa da Páscoa, né, eu acho que foi a primeira lei instituída, né, da saída do povo do Israel do Egito para alegrar o Senhor, né? Um evento muito importante que a gente tem que comemorar, né? Além de ser uma das chaves para nós se salvar. Alguém queria comentar um pouquinho mais sobre esse slide para dar uma ajuda para o irmão aí? Ninguém quer comentar? A gente pode passar para frente? Tem algo mais a falar? Senão a gente passa para outro slide. Tá tudo certinho o que ele comentou? Vocês acham que está certo? Então tá bom. Então vamos passar para o próximo slide. E a irmã Bárbara vai fazer a leitura. Amém, vamos lá. O Cordeiro da Páscoa, do qual o sangue era passado nos umbrais das portas, como sinal de livramento e salvação de Israel, era sacrificado na tarde do dia 14 do primeiro mês bíblico. Aí tem as referências dos versículos abaixo sobre o texto, né? Em Êxodo 12, do 5 ao 7, Êxodo 12, versículo 13 e Levíticos 23, versículo 5. Então aqui tá falando, né, que o cordeiro que era sacrificado para o ritual da Páscoa, né? O sangue dele era passado nos umbrais das portas. Isso está se referindo à primeira Páscoa, né? Quando eles estavam lá no Egito, né? Deus, então, através de Moisés, falou ao povo que eles deveriam passar esse sangue nos umbrais das portas, que era um sinal de livramento, né? A casa que tivesse aquele sangue, ele seria livre de alguma coisa que a gente vai ver mais na frente, né? E aqui também especifica que ele era sacrificado à tarde, no dia 14, exatamente, do primeiro mês bíblico. É isso que eu compreendi. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Alguém gostaria de complementar? Menezes Júnior. Então, é um padrão que a gente vai encontrar bastante aí nos sábados anuais, né? Nós vemos um ritual que Deus manda fazer
que tem a ver com algum acontecimento passado que ocorreu com o povo de Israel, e nós vemos que esse mesmo ritual que Deus ensina, ele tem de alguma forma a ver com o que vai acontecer com Cristo no seu ministério pela redenção humana. Então é um padrão, sempre olhando para trás em algum acontecimento com Israel e olhando para frente no cumprimento em Jesus Cristo. E aqui na festa da Páscoa, como nós estamos vendo, o que nós olhamos para trás? É quando teve a Páscoa, né, a saída do Egito, lá naquela noite da última praga. E aí nós vamos ver também depois qual é o cumprimento em Jesus. Muito bem. Então, vamos passar agora para os versículos, né? Que fazem referência a esse texto. Então, aqui na linha, seguindo a ordem alfabética, o próximo a ler é o pastor Dario. Bom, Dario, pode ler o próximo Mas slide? escuta aqui, peraí, cadê o C? Não tem ninguém com C? Não, na nossa lista não tem ninguém. Agora eu pergunto, só tinha um no ar? E o André? André não está aqui no momento. Tá bom. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardares até o 14º dia do mês deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde, e tornarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas dos em que o comerem. Então, aqui o que eu entendo, por que eles faziam isso? Porque quando passava o sangue nas portas e nos ombreiros, era para que aquele que tinha isso, ele seria guardado por Deus e aquele anjo do posso falar, eu não gosto de falar essa palavra, né? O anjo que era o mal, né? Ele não entraria naquela casa, entendeu? Então, o que eu entendo é isso. Eles passavam o sangue no umbral das portas porque sabia que ali tinha o povo de Deus. Então, era feito dessa forma, entendeu? Então, quando eles falam aqui, o cordeiro ou o cabrito seria sem mácula, né? Como se diz, teria que ser, não tinha mancha nenhuma, porque aquele simbolizava quem? Simbolizava o próprio Jesus, né? Então, eles faziam isso e esse sacrifício que eles faziam era sempre no primeiro, né? Está dizendo assim, no 14º dia do mês, né? Ao 14 dias do primeiro mês. Então, o que eu entendo é isso aí, tá bom? Alguém mais quer complementar? Meu Menezes Júnior está com a mão levantada? Esqueci levantado. Vamos ver se mais alguém comenta alguma coisa. Ninguém mais quer comentar? Pode falar, Júnior.
Então, aí a gente vê detalhes importantes. Era um cordeiro, então essa informação que é um cordeiro é muito importante. Segundo, ele não tinha nenhuma mancha, ou seja, não poderia ter defeitos. Depois, que mais que tem? Ele era guardado até o 14º dia, né? No 10º ele era guardado. E depois ele ia até o 14º dia. E em seguida, quando chegava no 14º dia, ele era sacrificado à tarde. E o sangue desse animal, ele simbolizava a salvação. Então nós vamos ver que todos esses elementos estão ligados a Jesus, né? Então é a pergunta que eu faço. Não, mas isso vai ser lido mais pra frente. Acho que eu não vou dar spoiler, né? Mas aí, vamos lá. Cordeiro, sem nenhum defeito, morria no 14º dia à tarde e o sangue dele representava a salvação. Então são aspectos importantes que vão fazer a gente entender o cumprimento dessa festa. Muito bem. Irmã Laura Sofia levantou a mão. Pai seja com todos os irmãos. Eu gostaria de saber por que tinha que ser um cordeiro de 1 ano. Essa pergunta é muito boa. Eu já estudei sobre isso, mas não me recordo agora. Mas eu vou fazer uma busca aqui rapidinho no material que eu tenho escrito e eu já trago a resposta para vocês, tá bom? Se alguém, se alguém lembrar a resposta antes, pode falar. E a Bárbara também perguntou aqui por que era o cordeiro, não outro animal. Certo. Tem uma eu já vi uma simbologia que se aplica, né? Primeiro, por que é? Porque foi Deus que determinou, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar, o porquê que é? Porque Deus mandou que fosse assim. Lá na lei está escrito dessa forma. Está escrito exatamente a explicação do porquê que é esse animal? Não está escrito. Então, o que a gente vai fazer? A gente especula o porquê que possa ser, né? Então, vamos lá. A primeira coisa, por que era um cordeiro? Especula-se, né? Tem-se a teoria de que é o cordeiro porque ele é um animal extremamente humilde, manso, que de boa vontade ele segue o seu pastor. Assim como Jesus foi manso, humilde e se colocou a serviço de Deus Pai para morrer em nosso lugar. Outra coisa é que o cordeiro, ele era as ovelhas em si, eles eram muito importantes para o povo de Israel, porque era deles que eles tiravam o leite, era deles que eles tiravam a carne e era deles que eles tiravam a lã para fazer as suas vestes, os seus tecidos. Então era um animal que era provedor de muitas coisas, assim como Deus é o nosso provedor. E o porquê que era de 1 ano? Era um cordeiro jovem, né? O jovem, não era o cordeiro adulto, não era um cordeiro que já tinha se relacionado com outras cabras. Então, alguns teólogos apresentam a simbologia de que representava Cristo, que também, né, seria morto jovem, sem ser casado, né, sem defeito nenhum, sem nenhum pecado, sem nenhuma mancha, né? E aí ele se apresentava assim diante de Deus como esse sacrifício, né? Então, só que assim, são especulações, né? Que as pessoas tentam buscar o porquê que era. Mas a resposta mesmo é porque foi dessa forma com que Deus determinou na sua lei. Se alguém tiver mais algo a complementar, fica a oportunidade. Alguém gostaria mais de complementar? Então vamos passar para o próximo versículo, né? Referente. E aqui o irmão Leandro colocou, né? Que o Ellison e a Elisa estão no celular da irmã Adriele. Então, como o Ellison já leu e agora a Elisa, que seria com E, então vou pedir para Elisa ler o próximo slide. Pai seja convosco. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes,
Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Êxodo 12:13. Quer comentar alguma coisa, Marlisa? Não sei comentar, algum irmão pode comentar, por favor? Quem gostaria, então, de ajudar a irmã Elisa, pode comentar. O irmão Leandro, pode ser. Irmão Leandro parece que saiu. Quem gostaria de fazer o comentário? Irmã Laura, acho que é a irmã Marlete, né? A paz seja com todos. Aqui é o irmão Léo, esposo da Marlete. Então, aquele sangue lá era um sinal que identificava que quando viesse o anjo da morte para vir destruir aquele povo, aquela cidade, e aquele sangue que tivesse passado no umbral da sua porta, ali era a identidade para o povo de Deus não ser destruído. Como comparado um sinal hoje do povo de Deus, os guardadores dos sábados, né? Aquele que tiver o sinal, né, não será destruído quando Cristo voltar. Essa é uma das nossas identidades aqui na terra hoje, a guarda dos sábados. Então também a identificação daquele povo lá no passado, esse sangue determinaria que aquele sangue era um sinal muito importante de Deus para com o povo, que quando aquele anjo viesse, passasse por cima e soubesse que ali tinha o povo de Deus escolhido. Obrigada, irmão. Alguém mais gostaria de complementar? Irmã Maria Menezes. Paz seja com todos. Estão me ouvindo por aí? Então, irmãos, é justamente isso que o esposo da irmã Marlete explicou, né? Que aquele sangue representava, aquele sangue que era espargido nos umbrais das portas, ele representava o livramento, né? Significava o livramento daquele povo, que quando o anjo passasse, aquela porta, aquele umbral ali que tivesse marcado, o povo que tivesse ali dentro não seria destruído, porque estava marcado pelo sangue, né, do cordeiro, aquele cordeirinho que havia sido morto. É só complementando mesmo, mas é isso que o irmão falou, tá bom? Muito bem. Alguém mais gostaria de comentar? Então, vamos passar para o próximo versículo, referente àquela leitura. E aqui, na sequência, seria, pela ordem alfabética, a irmã Gorete. A irmã Gorete consegue ler? Irmã Gorete, consegue fazer a leitura para nós? Acho que não consegue. Então, aqui na sequência, seria o irmão Júnior ler o próximo slide. Muito bem. Então, Levíticos 23:5 diz: No primeiro aos 14 do mês,
pela tarde a Páscoa do Senhor. Então nós vemos aqui o versículo que mostra em que dia era celebrada a festa da Páscoa, né? No primeiro mês do calendário bíblico, mês de Abib, no dia 14, no final do dia, né? Na parte da tarde, a Páscoa do Senhor. Então é isso, né? É um versículo que mostra em que dia aconteceria a festa. E a gente vai entender o porquê que ela acontecia nesse dia, né? Primeiro, olhando para trás, foi quando eles saíram do Egito. E olhando para frente, a gente vai entender o que se cumpria em Jesus. Alguém mais gostaria de complementar? Então vamos dar continuidade. Seguindo a ordem alfabética, está com a irmã Laura Sofia, né? Que não é ela, mas vamos aí pedir para estar lendo quem está com o celular dela. Da mesma forma que o Cordeiro da Páscoa morria no dia 14 do mês de Abib, Cristo foi morto na cruz nesta mesma data e horário. E seu sangue foi derramado para livramento do pecado e salvação de seu povo. Pode comentar, irmão, se quiser. Podemos ver aqui que aquele cordeiro, né? Aquele cordeiro lá que morria toda a Páscoa, em toda a festa de final de ano, em toda a festa de ano, dia 14 de Abib, tinha uma grande representatividade, né? Foi Cristo, apontando Cristo, a mesma forma que aquele cordeiro morria todo ano. Ali também Cristo, né, nosso Salvador, morreu da mesma forma, no mesmo horário, e o seu sangue foi derramado. Guarda os seus mandamentos. Então, para livramento do pecado e salvação do seu povo, né? O povo escolhido. Então, Cristo fez um sacrifício já apontando a salvação dos seus escolhidos, né? Então, Cristo ele fez ali um grande trabalho, mostrando também que seu povo também se salvaria. Podemos ver que aquele cordeiro ali teve um grande significado, né? Por que o cordeiro? Porque o cordeiro era animal limpo, que o irmão Júnior explicou. O cordeiro era um animal limpo, um animal sem defeito, um animal que, em momento algum, na sua morte, ele reclamou, né? Reclamava, não gemia, não gritava, mas ele suportava qualquer tipo de dor. Então ali Cristo também foi a nossa representação aqui na Terra, né? Para a nossa salvação. Muito bem. O Júnior comentou aqui, né? Um animal inocente, dócil, manso e obediente, sem defeitos. Uma Bárbara? Engraçado que a gente estudou isso sábado, né? Sobre a questão principalmente do cordeiro, né? Do abate que o irmão falou aí. Foi muito boa a lição de sábado que a gente leu em Isaías, que falava sobre Cristo, né? E essa simbologia do cordeiro, dele não demonstrar nenhum tipo de, né? Não gritar, não agonizar quando está sentindo dor ou quando vai para o abate. Muito interessante. Muito bem. Então, vamos passar agora para os versículos, né, referente a esse texto. E aqui, seguindo, agora será o irmão Leandro. Paz seja com todos. Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Pode comentar, irmão, se eu quiser. Bom, aqui o versículo fala, né? Falou claramente aí que
seria o período da Páscoa, né? E ele seria entregue aos homens, né, para ser crucificado. Só que muitas das vezes os discípulos não acreditavam que ele seria morto, né? Ele não seria entregue. Mas tudo tinha que se cumprir, né, para que pudesse ter os cumprimentos das coisas, de tudo que ele falou. Também alguém gostaria de complementar? Vinícius Júnior. Só para falar, né? Então a gente vai perceber que é curioso como os acontecimentos marcantes da primeira vinda de Jesus nessa terra, nessa primeira passagem, estavam sempre relacionados com as datas das festividades, né, desses sábados. Então, sempre que tinha uma data específica nas festividades, nessa data específica se cumpriu algo importante no ministério de Cristo. E aqui nesse versículo que o irmão apresentou, a gente vê que a morte de Cristo, a sua crucificação, ela ocorreu exatamente na Páscoa, né? Um versículo que comprova isso. Alguém mais gostaria de comentar? Então, vamos passar para o próximo, que é outra referência do versículo. E aí, aqui na sequência seria a irmã Ludmila. Amém. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temas rei senão César. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. Peço ajuda para explicação. Quem gostaria de ajudar a irmã Ludmila? Ninguém se habilita a ajudar a irmã Ludmila? Ô, Menezes Júnior. Eu só vou ajudar se ninguém ajudar, hein? Mas eu gostaria que os demais irmãos ajudassem também nos comentários. Tá bom? Mas assim, então nós vemos aí mais um versículo que comprova que a morte de Cristo aconteceu ali sincronizado com os acontecimentos da Páscoa, né? Então nós vemos que era quase a hora sexta, hoje como o mundo conhece como meio-dia, e o dia de preparação da Páscoa, o dia que nós vemos lá nos versículos anteriores, que era o dia que o cordeiro era sacrificado e preparado para ser consumido. E ali a gente vê que Herodes, ele mandou, né, para que mandou para que Jesus fosse entregue aos sacerdotes. Aqui na verdade Pilatos já, né? Eu falei isso Herodes, mas já é Pilatos, né? Pilatos então já manda Jesus para ser, como é que fala? Torturado, né? Chicoteado, e depois entrega para que ele, na parte da tarde, ele fosse crucificado. Então nós vemos que estava a mesma coisa que acontecia com o cordeirinho, que era separado e depois era sacrificado na parte da tarde. A mesma coisa aconteceu com Jesus, né? Jesus foi levado para ser crucificado também na parte da tarde. Alguém mais gostaria de complementar? Neilson. A paz seja com todos. Só fazendo uma colocação muito importante sobre essa primeira frase, e era a preparação da Páscoa. Os 4 evangelhos eles vão ser bastante esclarecedores em colocar que a preparação que estava sendo feita ali não era para o sábado do 7º dia, mas a preparação ali era para a Páscoa, né? Para se comer o cordeiro
da Páscoa. A preparação aí era preparar o cordeiro, os ingredientes que acompanhavam, né, o cordeiro, como está lá em Êxodo capítulo 12, na instituição da primeira Páscoa. E então é essa preparação aí que é falada aí, e não um dia da semana. Porque hoje, por exemplo, se entende, uma boa parte se entende que quando Lucas disse assim, e era o dia da preparação e amanheceu o sábado, eles querem entender que essa preparação é o 6º dia da semana e o sábado ali é o 7º, né? Mas a palavra ali, até a palavra grega, né, paraskeuê, ou paraseve, não é um dia de semana. É exatamente o processo de preparar algo para algum evento, né? Seja uma guerra, seja uma festa, seja aí o Cordeiro da Páscoa, então a palavra ali grega é paraskeuê. Quer dizer preparação, mas não um dia da semana. Só que aí a teoria da sexta-feira se popularizou tanto que hoje a gente já encontra alguns dicionários corrompidos, né, dizendo que paraskeuê ou paraseve pode também significar o 6º dia da semana. Mas isso já foi algo, uma manipulação teológica que foram feitas já dentro do próprio conceito, né, grego de preparação. Mas só reforçando, os 4 evangelhos são unânimes. A preparação não é um dia da semana. A preparação ali era para se comer a Páscoa. Muito bem colocado, né? Então, vamos agora para o próximo slide. E dando a sequência aqui é a irmã Maria Menezes. Vamos lá, então. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, o que fala aí na leitura, que devia ser purificado, não do fermento velho, né? Esse fermento velho, ele significava algo importante para nós, né? São as nossas atitudes, nossos atos, os pecados que a gente constantemente estava praticando a partir dali de Cristo. Quando seu sangue fosse derramado, nós seríamos nova criatura. A partir desse imenso sacrifício, desse ato, né, que Cristo fez para nos resgatar. Aí é isso, irmãos. Aí os irmãos complementam melhor. Alguém gostaria de... Então, nesse versículo que Paulo está esclarecendo para nós, ele deixa bem claro que o simbolismo do Cordeiro Pascal, no dia 14 do primeiro mês, a Bíblia, é exatamente o tipo, né, que encontraria o seu antítipo na pessoa de Cristo, como o Cordeiro, né, que tira o pecado, né? Quando ele diz, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, se o Cordeiro da Páscoa, lá no Egito, teve a função de preservação da vida, proteção contra a morte, Cristo também, ali estava prefigurado o ministério de Cristo, né? Ao aceitarmos ele como nosso Cordeiro Pascal, ele também passa a nos proteger, nos livrando da destruição eterna. Alguém gostaria de complementar mais alguma coisa? Pode falar. É muito importante essa questão aí da purificação do fermento, né? Que nós devemos deixar o fermento velho para trás, e a questão de subir as festas, de ser sem atos, que fala lá sobre
a questão que devemos subir com fermento, que não seja adulterado, um fermento novo, um fermento asmo. Aqui também em Mateus cita também, como Jesus fala com seus discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus, né? Que eram as velhas doutrinas, eram os velhos eu, os velhos costumes. E assim como Cristo também foi morto, né? Sem defeito, sem mágoa, sem nenhum tipo de defeito, assim também nós devemos subir as festas, devemos subir qualquer festas anuais do Senhor, aí deixando os fermentos velhos para trás, que são as coisas deste mundo. Alguém mais gostaria de comentar? Maria Menezes. Nós sabemos que esse versículo, às vezes, esse ponto específico, às vezes ele hoje em dia ele se torna polêmico entre algumas pessoas, né? Que é sobre o fermento. Mas nós sabemos realmente que esse fermento é aquele fermento da maldade, é o que estava nos levando à perdição, falando dos nossos atos em si, né? E não realmente daquele fermento da levedura que causava levedura na massa, né? É isso que eu compreendi. Alguém gostaria? Menezes Júnior? Então, só para comentar que como a gente vai entrar daqui a pouco, na verdade não vai ser daqui a pouco, né? Vai ser no próximo estudo. No assunto da festa dos pães asmos, a gente vai falar bastante dessa questão do fermento, né? E da sua representação, que assim como o cordeiro representava Cristo, o fermento também representava, como a irmã Maria Menezes explicou, representava o pecado, né? Mas é isso mesmo. E Cristo aqui é a nossa Páscoa. Então, vamos passar adiante com o próximo slide. E aqui, seguindo a irmã Neide Cardoso. Ela poderia ler o próximo slide para nós? A paz esteja com todos. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer comentar, irmã? Essa ajuda dos irmãos aí. Quem gostaria de comentar para ajudar a irmã Neide? É interessante que essa figura do Cordeiro, como já foi bem explicado aí, né, relacionado a Jesus Cristo, ela é identificada por João aqui de uma forma muito clara, né? E depois no livro de Apocalipse vai citar várias vezes, né? Se não me falha a memória, se não me falha a memória, são 14 vezes, mais ou menos, que é citado Cordeiro só no livro de Apocalipse, né? É mais de 10 vezes, não vou precisar que é 14, que eu não lembro bem, mas são mais de 10 vezes citada a palavra Cordeiro no Apocalipse, e todas elas relacionadas à pessoa de Jesus Cristo. Então, é lógico que o Apocalipse é o pós, né, pós-morte de Cristo, então ali Jesus já tinha feito o resgate, já tinha dado a sua vida, então ali o emblema mais adequado para ele, já depois do que João falou aqui, é representado no Apocalipse, como sendo o cordeiro mudo, né, aquele cordeiro que estava também preso, como se estivesse sido preso ali à coluna do templo, o cordeiro que tem 7 olhos, então sempre relacionado à pessoa de Jesus Cristo. E aqui no Novo Testamento, pela primeira vez, João o identifica como sendo aquele cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, para tirar o pecado do mundo, né?
Isso é muito importante, essa simbologia. Alguém mais gostaria de comentar? Então, vamos passar para o próximo slide. Então, o Neilson, tá? É na sequência aqui, aí pode ler o próximo slide para nós. Vamos lá. Essa festa era um símbolo ou tipo da morte de Jesus na cruz, que é o antítipo, que ocorreria como sacrifício a Deus em lugar dos que aceitam a Cristo como seu Salvador. Jesus, o Cordeiro de Deus, derramou seu sangue em nosso lugar para que pudéssemos ser salvos da condenação trazida pelo pecado. Este foi o cumprimento dessa festa, e, deste modo, não é mais necessário celebrarmos. Isso é muito importante, porque todas as vezes que um tipo encontra o seu antítipo, ou seja, um simbolismo encontra a sua realidade, esse simbolismo ele deixa de ser agora, deixa de ter a sua necessidade de observação, uma vez que ele alcançou o seu objetivo. Ou seja, o simbolismo alcança a realidade, a sombra alcança a realidade. Exemplificando aqui, uma sombra só existe porque existe algo real que a projetou. Vou citar um exemplo aqui, vamos colocar aqui um pé de manga, por exemplo. Um pé de manga bem alto. Ele projeta uma sombra, mas essa sombra não é de um pé de jaca. Essa sombra também não vai ser de um pé de ingá, vai ser de um pé de manga. A partir do momento que você começa a andar da ponta da sombra, indo ao encontro da árvore, você vai ver que você vai chegar no tronco da árvore. Então, é isso que está dizendo, que o Cordeiro, a festa da Páscoa, ele era um simbolismo, ele era uma sombra. A árvore em si é Cristo. Mas quando você veio através da sombra, você chegou até Cristo. Chegando até Cristo, a sombra deixa de ter o seu significado. Então, a gente vê, como o Júnior já fez referência, a gente vê o cumprimento literal do mapa, né? Como eu falei ontem, essas festividades é um mapa, é o nosso GPS, para a gente não errar o caminho chegando até Jesus Cristo. Alguém mais gostaria de complementar? Então, aqui, hoje finda esse estudo, né, da Páscoa. Pode passar para o próximo slide, Bárbara. E no próximo estudo nós vamos ver sobre a festa dos pães ázimos. E aí, agora, deixo a oportunidade para quem quiser fazer mais alguns comentários, né, sobre esse estudo de hoje, seja à vontade. Pode falar, irmã. Bom, Pai seja convosco. Queria perguntar para o pastor Neías, para ele me explicar a minha dúvida, por que tem pessoas que participam da Páscoa, tipo essa Páscoa que é de ovo de chocolate, essas coisas. Eu tô na dúvida se o irmão Neils pode me explicar isso daí. Então, a gente precisa voltar um pouquinho atrás. Nós estamos estudando o que era a Páscoa. A Páscoa, ela era uma comida que era um cordeiro ou um cabrito, eu acredito que já foi mostrado isso daí, era um cordeiro ou um cabrito, de um aninho, sem mancha, tinha que ser de 1 ano de idade, não podia ter nenhum defeito, comido assado, com ervas amargosas, após o pôr do sol, ali, dia 14, já dentro da noite, dia 15, representando a morte de Cristo. Isso é Páscoa, né? Exatamente, a imagem do cordeirinho. Cordeiro, para quem não sabe, é o filhote de ovelha, e o cabrito é o filhote de cabra, né, com bode, é outra espécie. Então, tanto o cabrito quanto o cordeiro poderiam ser comidos na data do 14. No concílio de Nicéia, isso é importante vocês observarem, no concílio de Nicéia,
no ano 325 depois de Cristo, foi feito alterações em algumas doutrinas que hoje é chamado de cristianismo, na religião chamada cristianismo. Que mudanças foram essas? Exatamente uma desvinculação, uma desassociação da Páscoa cristã com o que eles chamam de Páscoa judaica. A partir de 325 foi mudada a forma de você encontrar a data da Páscoa e foi mudada também a forma de comemorar a Páscoa. Então, de forma que a Páscoa que é comemorada hoje, com ovo de chocolate, coelho e toda essa, nas datas que são feitas hoje, não tem nenhuma conexão e ligação com isso, com essa Páscoa que nós estamos estudando aqui. Isso aí tudo foi manipulação feita em 325 depois de Cristo no Concílio de Nicéia. Por isso é que nós, todo ano, a gente fala, olha, a Páscoa, como é realizada, está errada, o ovo de chocolate está errado, o coelho está errado, não como ovo de chocolate, né, produzido aí para a venda da Páscoa, porque contaminasse com idolatria, contaminasse com o vinho da Babilônia. Bom, Menezes Júnior. E complementando o que o pastor Neis falou, né? Por que Satanás quer que essas festividades sejam desvirtuadas e paganizadas? Porque toda vez que eles celebravam, né, em relação ao cordeiro, em relação à data, era remetida à memória do sacrifício de Cristo, né? Então era trazida a memória que Cristo morreu e ele era o nosso cordeiro. Aí quando você muda o cordeiro pelo coelhinho, muda toda a simbologia por causa de chocolate e todo paganismo, as crianças, as pessoas deixam de entender e refletir o porquê que era feita essa festa, né? O seu verdadeiro significado. Então é Satanás querendo desvirtuar para que as pessoas não aprendam sobre o plano da redenção. E é interessante também, né, Júnior, que o que ficou para nós comemorarmos agora, da morte de Cristo para cá, a sua morte, a ressurreição, não é mais uma festa chamada Páscoa, nem tampouco o coelho ou o chocolate. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 25, diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, eu vejo que o simbolismo hoje que ficou para nós relembrarmos a morte de Cristo e sua ressurreição é a Santa Ceia, é pão e vinho, né? Pão asmo, pão sem fermento e suco de uva integral, não alcoolizado e nem com adição de açúcar, nada, é um suco de uva integral que é puro, né? Então, isso para nós é a verdadeira comemoração da morte de Cristo, segundo o texto que Paulo escreveu, porque todas as vezes que comeres este pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. E não mais a Páscoa, com o Domingo de Ramos, e conforme a tradição que a gente está acostumado a ver, né? Irmã Maria Menezes. Uma observação que se compreende nesse estudo também, nessa cronologia que é falada sobre o Cordeiro, é a perfeição que Deus exige. Exigiu como que tinha que ser feito, né? Aquele cordeiro macho, sem mácula, de 1 ano, né? O que podemos compreender? Que esse cordeiro, ele está naquele período onde ele não houve cruzamento, tem que ser perfeito, e ainda é especificado o dia, né, que tinha que ser feito. Então podemos entender que as coisas de Deus, quando nos determinamos a fazer, nós temos que fazer perfeito, né, que não deixe nenhum rastro de coisas ruins ou que venha refletir sobre nós aquilo que nós estamos querendo transparecer. Então tem que ser perfeito realmente quando nos tratamos não só das coisas aqui que vivenciamos, mas as coisas de Deus, elas têm que ser perfeitas. Era essa observação que eu queria fazer. Obrigada, irmã. Orlando?
Paz a todos. Eu cheguei um pouco aqui adiantado. Adiantado não, atrasado, né? Mas as minhas considerações finais desse estudo, com referência à pergunta da irmãzinha aí que perguntou, né, com questão à Páscoa, né? Eu até falei aqui no estudo anterior de ontem que a gente tem que agradecer muito por entender essas coisas que são tão difíceis para muitos entenderem, principalmente no meio evangélico, no meio religioso que a gente vive hoje. A gente sempre recebe mensagem de pessoas mesmo que são evangélicas, a gente recebe mensagem no dia da Páscoa, Feliz Páscoa. O mundo religioso hoje não comemora a Páscoa, talvez como a Igreja Romana comemora, né? Mas eles têm um símbolo, eles guardam o símbolo, embora que eles não tenham cordeiro. Não sei se sabe o que é Páscoa, ou talvez sabe, mas não desvenda os mistérios que está na Bíblia. E uma observação que eu vi aqui nos slides, que foi passado, foi o livro de, não sei se foi Coríntios que foi lido, que Paulo, ou Coríntios ou foi Romanos, eu não sei, mas foi passado aqui que Cristo, ele citou, é a nossa Páscoa, né? Eu não sei qual é o entendimento que as pessoas hoje têm, que entende que a Páscoa hoje, ela é comemorada, no sentido mesmo, só no símbolo, né? Porque cordeiro eles não têm para ser comido. Então, eu não sei que sentido é que eles guardam essa Páscoa hoje. Comer chocolate também não é, porque isso nem se refere à Bíblia. Então, de fato, a pergunta da irmã é até interessante para que tire a dúvida dela e os jovens também novos aí que estão, né, começando a estudar e entender esses assuntos, para ficar entendido dessa questão também, porque às vezes vê as outras igrejas comemorando Páscoa, mas não vê nada de iguaria, né, não vê o cordeiro, e às vezes fica essa pergunta, né? E até um raciocínio para nós, como Paulo foi próximo ali à morte de Cristo, depois que ele morreu, ele assumiu um posto, e ele pregou muito a questão da Páscoa, e muitos judeus também ainda não entendiam, e às vezes ele falou que Cristo é a nossa Páscoa, né? Mas para nós hoje, Cristo ele foi a nossa Páscoa, né? Ele foi porque hoje nós não comemoramos mais Páscoa. E o que Satanás ele sempre implica na questão do conhecimento da Bíblia é tirar o que já foi abolido e colocar o que está em vigor para que não seja obedecido. Ou seja, ninguém veio falar das festividades de cabana para ser guardado, né? O mundo evangélico não fala disso. A gente não veio falar dos 4 sábados anuais, a gente não veio falar de trombeta, não veio falar de expiação. Mas a gente veio falar de Páscoa, que é uma festa que se cumpriu na morte de Cristo. E até mesmo tem muitas igrejas aí que comemoram, né, o Pentecoste e outras coisas mais das festas que foram abolidas. Então, a implicância é tão grande do aniversário que ele coloca o que foi abolido e tampa a visão, ou seja, enturba, né, a mente das pessoas para não compreender o que se refere à segunda vinda de Cristo, né? Então, era só essa colocação na pergunta que a irmãzinha fez aí. E realmente, por ela ter essa curiosidade, pode ser a curiosidade também de outro jovem, que a gente estuda tanto Páscoa aqui, às vezes ele fica meio confuso, né, de lá fora as pessoas também guardam a Páscoa e, né, tem toda aquela cerimônia ali que deseja Feliz Páscoa também para a gente, né. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Então, chegamos ao fim do nosso estudo e gostaria de convidar, então, o irmão Irlando para fazer a oração final para nós terminarmos o nosso estudo de hoje e aproveitando, né, convidando os irmãos para na noite de quinta, para estarmos aqui novamente fazendo um novo estudo, né, para dar sequência, tá bom? Então, irmão Orlando, por favor, a palavra de oração é com você. A senhora citou, o irmão Orlando, eu ou é o Leandro? Erlando, você mesmo, irmão. Tá, obrigado.
Oremos. Querido Santo e maravilhoso Deus, queremos te dar graça, Senhor, te agradecer pelo Senhor ser um Deus bondoso, um Deus caridoso que o Senhor tem tido tanta paciência conosco, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez nessa live, nesse estudo, compartilhando conhecimento. E assim, muito obrigado por ter nos dado mais essa oportunidade de entender esses mistérios da tua palavra. Que o Senhor permita mais uma vez que os teus anjos estejam conosco nessa noite, acrescentando aquilo que precisamos, Senhor, que é o conhecimento da tua palavra. Venhamos ter sonhos, que venhamos ter despertamento, para que assim o Senhor continue falando conosco e que venhamos nos preparar espiritualmente, materialmente, para participar mais uma vez desse evento do SEJA, e que ali possamos não só nos congratularmos juntos, mas que possamos também absorver o conhecimento que vem de Ti. Muito obrigado por essa live de hoje, abençoando cada um dos participantes que aqui participaram. Nos dê uma boa noite de sono. Deus, essas bênçãos que eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Que a paz esteja com todos e até o próximo estudo, se Deus quiser. Tenham todos uma boa noite. Fiquem com Deus. Amém. Paz a Paz seja todos. com todos e vamos sempre incentivar nossos irmãos, nosso convívio social a estarem participando do estudo da apostila, que isso é muito importante, né? Vamos sempre lembrá-los, sempre mandar o link para que mais irmãos possam estar participando, assim se enriquecendo com esse conhecimento. Bom descanso para todos. Até a noite do 5º dia da semana.